Fala galera, professor Renan Rosa, professor de Física aqui do Castro Barreto. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre hidrostática, galera. Assunto super importante nos nossos exames vestibulares aí nacional. Galera, seguinte, vamos começar lá. Hidrostática é o quê? Ela vai estudar as propriedades relacionadas aos líquidos e equilíbrios estáticos. Por isso, hidrostática. Quando o líquido não for estático, nós vamos estudar a hidrodinâmica. Mas isso só é um assunto para os próximos capítulos. Vamos lá. E dentro dessa concepção de líquidos, nós vamos chamar assim fluidos, beleza? O que são fluidos? Fluidos são gases e líquidos. Eles possuem a forma de um recipiente, eles podem escoar e podem também eles não podem sofrer tensão de cisalhamento. Tá? Só a título de conhecimento aí. Tensão de cisalhamento é uma coisa que também nós vamos estudar mais à frente. Bom, assunto muito comentado nos nossos exames, tá? Eu até tenho a audácia de te falar aí que todo ano cai uma questão em algum exame aí de vestibular nosso, Enem, UERJ, sempre cai alguma questão relacionada com densidade. Alguns gostam de chamar de massa específica. A galera da física tem a sua preferência por densidade, mas massa específica e densidade são sinônimos, é a mesma tratativa, tá? People, como é que eu calculo então a densidade? Densidade é a massa sobre volume. O que eu preciso me atentar? Ah, Renan, eu posso trabalhar com qualquer unidade? Não, galera, olha só, vamos lá. A densidade ela vai ser quilograma metro cúbico ou grama centímetro cúbico. Esses aqui são os mais usuais, tá? Os mais usuais. Então se liga no que o problema te pede e na unidade que ele te fornece. Como é que a gente faz as transformações? 1 grama centímetro cúbico é igual a 1000 kg metro cúbico ou a 1 pascal. Galera, densidade relativa é a razão entre a densidade de um sólido pela densidade do líquido. Tá? É simples assim. Easy, 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 people. Vamos fazer exemplo, né? A densidade do selênio é de 4,79 gramas centímetros cúbicos. Qual é a massa em gramas de 25 centímetros cúbicos? Vamos lá, galera. Densidade, volume, e eu quero saber a massa. Minha fórmula é o quê? Densidade, massa sobre volume. O V vai para lá multiplicando, massa vai ser densidade vezes volume. Densidade, 479, volume, 25. Então eu tenho uma massa de 11,75 gramas, beleza? Vamos lá, mais um. 3 líquidos, água, benzeno e clorofórmio. Eles são colocados nesse recipiente aqui, né? Nessa proveta. E tem os seguintes aspectos aqui, ó. A água ela tem uma densidade de 1 grama centímetro cúbico, benzeno 0,9 e o clorofórmio 1,53. Eu quero saber aqui como é que eles estão organizados. Galera, o mais denso ele tende a ir para o fundo e o menos denso ele tende a ficar por cima. Então, quem é o mais denso aqui? Ó? Clorofórmio. Tá? Depois a gente tem quem? A água e o benzeno. Então, ó, benzeno, água, clorofórmio. Tá? É por isso que às vezes a gente consegue aí, ó, recentemente a gente teve essa tragédia do óleo aí infelizmente, né, no litoral brasileiro. E esse óleo ele era menos denso que a água, então ele acabava ficando por cima boiando. Então facilita muito a sua remoção quando tem essas características. Agora, quando o óleo ele tem a densidade maior do que a água do mar no caso, né? Não é essa água aqui que a gente está falando, aí fica difícil essa remoção. O óleo ele vai se alojar no fundo do oceano ou ficar ali no estágio intermediário. Então, isso aí ajuda muito, né? Isso aqui é um princípio básico que a gente se estabelece para poder até mesmo fazer esse tipo de remoção e essa identificação. Pressão, galera. O que é pressão? Pressão nada é mais do que a força sobre uma área unitária. Então, eu tenho aqui um prego e um martelo. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a tendência aqui do prego perfurar essa madeira? Ele nessa posição ou nessa posição? A gente sabe que é nessa aqui, né? Por quê? Porque o martelo ele vai bater na cabeça do prego, que é mais chata, e a outra ponta é pontiaguda. Então ela vai conseguir perfurar com mais facilidade do que se for nesse caso aqui. Por quê? Porque a pressão ela vai ser a força sobre a área. Então, ó, se a minha área é pequena,
e a minha força é grande, a minha pressão é grande. Nesse caso aqui, ó, já é o contrário. Então, eu tenho pouca pressão, muita pressão. Pressão, unidades, Newton metro quadrado, tá? Ou o Pascal, beleza? Vamos lá, people. Ó, uma força de 200 Newton é aplicada sobre uma área de 0,05 metros. Então, galera, isso aqui é importante, ó. Ele já está te dando em metro. Então, pessoal, se a gente está trabalhando com pressão, ainda mais se ele falar em Pascal, a sua área ela tem que estar em metro quadrado, galera, tá? Então, se tiver em centímetro quadrado, milímetro, people, joga para metro quadrado, tá? É o conselho do amigo aqui. Vai facilitar a nossa vida. Então a pressão exercida sobre essa área vai ser igual a pressão o quê? People. Força sobre a área. Então a minha força é 200, a área é 0,05. Então, ó, jogando isso aí na fórmula, minha pressão vai ser igual a 4.000. 4.000 o quê? Ó, 4.000 Pascal, ou 4 vezes 10 a terceira. Beleza? Ó, o cubinho de alumínio, densidade do alumínio, 2,7 gramas centímetros cúbicos. O cubo ele tem todas as arestas iguais, galera, todas. Então, se ele está falando que a aresta é de 50 centímetros, todas essas arestas aqui são 50 centímetros. Vamos lá. Ele está apoiado numa superfície horizontal. Ele quer saber qual é a pressão em Pascal, ó, Pascal. Beleza? Exercida pelo cubo sobre a superfície. Então, vamos lá. Ó, já estou convertendo isso aqui para metro. Estou convertendo a minha densidade para quilograma. Ah, pô, Renan, mas você falou que pô, tinha que estar assim, ó. Mas ó, anota aqui, ó, tá em centímetro cúbico a densidade. Joga ela para quilograma metro cúbico. Como é que você faz isso? Multiplica por 1.000, people. Por 1.000, beleza? E se for o contrário, Renan, se eu quiser trazer de quilograma metro cúbico para grama centímetro cúbico, aí você divide por 1.000, ok? Vamos lá calcular a pressão. Força é massa vezes a gravidade, a superfície é horizontal. Vamos lá, a área vai ser o quê? A ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é um cubo. Ó. Então, se ele é um cubo, as faces vão ser quadrado. Eu calculo a área do quadrado como sendo lado ao quadrado. Eu preciso saber a massa, que eu não tenho. Como é que eu calculo a massa? Densidade vezes volume. Então, ó, como é que eu calculo o volume de um cubo? Lado, aresta ao cubo. Então, ó, fazendo a massa aqui, eu tenho que é 337,5. Agora joga esse cara aqui lá. 337,5 vezes 10, que é a gravidade, dividido pela área, que é 0,5 ao quadrado, que dá 0,25. E a minha pressão deu 13.500 Pascal. Beleza? Opa, já deu a resposta aí sem querer, né, galera? Ó, é desejado proibir uma grande... produzir, esta danação, velho, ler errado esse cara, ó. É desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Dessa forma, galera, a gente fez até essa questão agora há pouco tempo, né? No exemplo lá do prego. O que a gente tem que fazer? Diminuir a área de contato do prego com a placa metálica, beleza? Vamos lá. Vamos continuar aí. Ó, pressão de um líquido em equilíbrio. O que a gente tem aqui? Tá? Pressão de um líquido em equilíbrio. Um líquido ele provoca numa pessoa, no fundo do recipiente, que contém a chamada pressão hidrostática. Então aqui eu tenho ó, o líquido, eu tenho aqui a altura e tenho a gravidadezinha. Essa pressão ela vai ocorrer devido ao peso do líquido, ou seja, é o que a gente chama na prática de altura da coluna d'água. Tá? Quanto mais fundo eu for, maior vai ser a pressão. Repara o seguinte, todo relógio à prova d'água ele vem com uma notaçãozinha de profundidade. Né? Tem relógios que você consegue fazer um mergulho a 8 metros, outros a 30 metros, outros a 10 metros e por aí vai. O que é isso? É como esse relógio ele foi projetado para suportar a coluna de água. Então, a pressão ela vai sempre estar relacionada à coluna da água. Então, como é que eu calculo essa pressão? Densidade vezes gravidade vezes altura. Algumas literaturas, em vez de D de densidade, galera, trazem a letra Rho. É uma letrazinha do alfabeto grego, tá? Então, ρGH, principalmente os livros mais antigos.
Tá? Então é bem comum você ver essa notação, mas a síntese é a mesma, é densidade vezes gravidade vezes altura da coluna. Tá? Beleza? A pressão total absoluta. Galera, a gente vai pegar a pressão nesse ponto aqui, vai calcular qual é a pressão que está sendo fornecida por essa coluna e vai somar com a pressão atmosférica. Anota só como é que vai ser. Ó, a minha pressão total vai ser a pressão atmosférica, a pressão que está do lado de fora, mais a pressão que eu tenho nessa coluna aqui. Posso escrever dessa maneira, abrindo essa pressão aqui, que é densidade, gravidade e altura. Então, a pressão total, pressão atmosférica, mais densidade, vezes gravidade, vezes altura. A pressão atmosférica é na ordem de 10 a quinta Pascal. Tá? Só para a gente começar a se familiarizar com isso aí. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo. Ó, suponha que uma caixa d'água de 10 metros, ó, caixa d'água grande, tá? Não é de brincadeira aí, não. Está cheia de água e cuja densidade é de 1 grama centímetro cúbico. Essa é a densidade da água, beleza. E a pressão atmosférica na região vale 10 a quinta Pascal. Então, vamos ter aí tudo dentro dos conformes, galera. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a pressão em Pascal no fundo da caixa d'água e marca a opção correta. Galera, o que a gente vai fazer? Pressão atmosférica mais a pressão promovida por essa coluna. Coluna de quanto? De 10 metros. Vai ser, ó, 10 a quinta, que é a pressão atmosférica, mais densidade, vezes gravidade, vezes a altura da coluna. Tá? Vai ser igual ao quê? 10 a quinta mais 10 a quinta, ou seja, 2 vezes 10 a quinta Pascal. É a letra E. Galera, teorema de Steven, ou alguns gostam de chamar de Steven, né? Eu, como aprendi Steven, gosto de chamar de Steven, somos familiares, somos íntimos dessa maneira, então vamos lá de Steven. O que é o teorema de Steven? É a diferença, people, de pressão entre dois pontos qualquer dentro de um fluido. Então, tem aqui um ponto A e o ponto B. Legal? Qual é a pressão que eu tenho aí? Então, vamos lá. Eu tenho essa altura aqui, H1, e essa altura zona aqui, ó, H2. Sempre em relação à superfície, tá, galera? A altura, que quando a gente está medindo a altura no fluido, muitos alunos erram isso aqui na prova, porque na hora de medir a altura, o que ele faz? Né, o bonitinho ele vai lá e começa a medir a altura lá em relação ao solo, tá? Só que não é em relação ao solo, a gente começa a medir aqui em relação à superfície. Qual é esse ΔH é o quê? É a diferença de altura entre a coluna 2, perdão, e a coluna 1. Vamos lá. A minha pressão em B menos a pressão em A vai ser o quê? Densidade vezes gravidade vezes o ΔH. Então, o meu teorema de Steven ele reza isso aqui pra gente, ó. A diferença de pressão vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Vamos lá, ó. A figura mostra 3 vasos, V1, V2 e V3, cujas bases têm a mesma área, os vasos estão cheios do líquido 1, líquido 2, líquido 3, todo mundo ó, na mesma altura. Aí ele chega e fala pra gente, ó, a pressão no fundo dos vasos P1, P2 e P3 são respectivamente, galera, pressão ela só tem 2 variáveis. Se o líquido é o mesmo, a densidade pra gente já não importa. O que eu vou analisar? A altura da coluna. A altura da coluna aqui não é a mesma? Se é a mesma, galera, então a pressão nos líquidos elas vão ser idênticas, tá? P1 vai ser igual a P2, vai ser igual a P3. Beleza? Então fica atento com isso, tá?